Venderam ela a um homem rico em coma, mas ele desperta ao sentir seu toque. Olá, queridos. Deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo e digam seus nomes. Hoje trago uma história que vai mexer com seus corações de uma forma única. Preparem-se para uma jornada emocionante. Em uma manhã de abril em Florença, Catarina Silverstone corria desesperadamente pelas ruas de paralelepípedos, o vestido de noiva branco esvoaçando ao vento como as asas de uma pomba em fuga. Aos 24 anos, ela havia descoberto na véspera que seu casamento havia sido arranjado pelo pai endividado, Rodrigo Silverstone, que literalmente a vendeu para quitar dívidas astronômicas contraídas em jogos clandestinos com a família Rosenberg, conhecida por suas plantações de café na região da Toscana e suas vinícolas premiadas internacionalmente. O que Catarina não sabia era que Alessandro Rosenberg, de 32 anos, estava em coma há 6 meses após um terrível acidente de equitação em suas propriedades. O cavalo, um puro sangue árabe chamado Tempestade, havia se assustado com um trovão e derrubado Alessandro, que batera a cabeça numa pedra do século XIV que decorava os jardins da mansão familiar. A família, desesperada para manter as aparências sociais e cumprir o contrato financeiro já assinado, havia decidido prosseguir com a cerimônia, mesmo com ele inconsciente, esperando secretamente que a presença de uma esposa pudesse, de alguma forma misteriosa, trazê-lo de volta à consciência. Catarina havia crescido em uma pequena vila, nos arredores de Veneza, filha de um comerciante de antiguidades, que, após a morte da esposa por pneumonia, quando Catarina tinha apenas 15 anos, começou a beber e apostar compulsivamente. Ela sempre sonhara em estudar arte na Universidade de Bolonha e se tornar uma renomada restauradora de obras renascentistas, mas os problemas financeiros do pai a forçaram a trabalhar desde os 16 anos em uma pequena loja de livros usados, onde desenvolveu um amor profundo pela literatura clássica e pela arte em geral. Correndo sem rumo pelas ruas estreitas de Florença, com o coração batendo descompassado e lágrimas de desespero embaçando sua visão, Catarina entrou na primeira igreja que encontrou, San Lorenzo, sem perceber que havia errado completamente o local. A igreja onde deveria se casar ficava do outro lado da cidade, na Basílica de Santa Croce, onde, naquele exato momento, 300 convidados aguardavam sua chegada para uma cerimônia que ela jamais conseguiria completar. Lá dentro da igreja San Lorenzo, encontrou um homem de terno azul marinho, sentado sozinho no primeiro banco, com a cabeça entre as mãos e os ombros, tremendo de soluços contidos. O ambiente estava silencioso, exceto pelo eco suave de seus passos de salto alto no mármore polido e o som abafado de choro masculino que ecoava pelas colunas antigas. "Você também foi abandonado no altar?" perguntou ela com a voz embargada, levantando delicadamente as camadas do vestido para sentar-se ao lado dele. Era Leonardo Ashford, de 29 anos, proprietário de uma prestigiosa cadeia de livrarias especializadas em literatura clássica e obras raras espalhadas por toda a Europa. Suas lojas eram verdadeiros santuários do conhecimento, frequentadas por intelectuais, professores universitários e colecionadores de todo o continente. Leonardo havia herdado o negócio do avô paterno, um bibliófilo excêntrico que acreditava que os livros tinham o poder de transformar almas e curar corações partidos. Sua noiva, Isabelle Moncler, uma socialite francesa que conhecera em uma exposição de manuscritos medievais em Paris, havia fugido com o pianista da cerimônia apenas 20 minutos antes do início da cerimônia, deixando-o humilhado diante de 200 convidados ilustres, incluindo embaixadores, escritores famosos e membros da aristocracia europeia. "Não exatamente", respondeu Catarina, ofegante e tentando controlar a respiração acelerada. "Eu é que fugi.
Descobri ontem à noite que meu pai me vendeu como se eu fosse uma mercadoria para um homem que está em coma há meses. Leonardo levantou o rosto, revelando olhos azuis profundos, molhados de lágrimas e uma expressão de incredulidade absoluta. Seus cabelos escuros estavam desarrumados, contrastando com a elegância natural de seus traços aristocráticos. Em coma, repetiu ele, como se não conseguisse processar a informação. Como alguém pode forçar uma mulher a se casar com uma pessoa inconsciente? Sim, Alessandro Rosenberg está inconsciente há 6 meses após um acidente com cavalos. Mas a família dele quer que eu me case mesmo assim para honrar o contrato que meu pai assinou. Eles acreditam que minha presença pode despertá-lo, como se eu fosse algum tipo de fada madrinha de conto de fadas. Isso é absurdo medieval, desumano. Uma mulher não pode ser forçada a isso no século XXI. Você tem direitos, tem voz própria. Naquele momento, algo mágico e inexplicável aconteceu entre eles. 2 corações despedaçados se reconheceram numa sintonia que transcendia qualquer explicação lógica. E uma conexão instantânea e poderosa se formou, como se suas almas já se conhecessem de outras vidas. Leonardo ofereceu seu lenço bordado com suas iniciais para que ela secasse as lágrimas, e quando seus dedos se tocaram delicadamente, ambos sentiram uma eletricidade especial percorrer seus corpos, um formigamento que chegou até a ponta dos dedos dos pés. Como você se chama? Perguntou Leonardo, sua voz subitamente mais suave e carinhosa. Catarina Silverstone. E você? Leonardo Ashford. E prometo que vou te ajudar a resolver essa situação insana, mesmo que precise mover céus e terras para isso. Durante as primeiras horas após o encontro, Leonardo usou todos os seus recursos financeiros consideráveis e suas extensas conexões políticas e jurídicas para investigar minuciosamente o caso. Descobriu que a família Rosenberg havia mentido sobre vários aspectos cruciais do contrato e que o casamento forçado era completamente ilegal sob as leis italianas e europeias. Ele contratou os melhores advogados de Roma e Milão, especialistas em direitos humanos e contratos matrimoniais. Enquanto isso, Catarina se hospedou na magnífica casa de Leonardo em Milão, uma vila do século XVIII restaurada com muito cuidado, onde ele mantinha sua livraria principal e uma coleção pessoal de mais de 50.000 livros raros. A propriedade ficava em um bairro histórico, cercada por jardins exuberantes, onde cresciam rosas antigas e jasmins que perfumavam o ar com fragrância doce e envolvente. Era impossível negar a atração crescente e avassaladora que se desenvolvia entre eles a cada momento compartilhado. Catarina descobriu que Leonardo era um homem extraordinariamente gentil, profundamente inteligente e apaixonado não apenas por literatura, mas também por música clássica, pintura renascentista e filosofia. Ele tocava piano com a maestria de um concertista profissional e falava fluentemente 7 idiomas, incluindo latim e grego antigo. Todas as noites, após jantares preparados por sua governanta francesa, Madame Dubois, eles caminhavam pelos jardins iluminados por lanternas antigas, conversando sobre livros, arte, sonhos e filosofia de vida. Leonardo descobriu que Catarina possuía uma inteligência rara e uma sensibilidade artística extraordinária. Ela havia lido todos os clássicos da literatura mundial, sabia identificar técnicas de pintura apenas observando pinceladas e possuía conhecimentos surpreendentes sobre história da arte e restauração de obras antigas. Leonardo havia herdado o império literário do avô e o transformado de uma pequena livraria familiar em uma rede respeitada internacionalmente, com lojas em Londres, Paris, Barcelona, Viena e Praga. Cada estabelecimento era único, adaptado à cultura local,
mas todos mantinham o mesmo padrão de excelência e a mesma atmosfera acolhedora que convidava as pessoas a passar horas perdidas entre estantes repletas de tesouros literários. Catarina, por sua vez, havia estudado arte por conta própria desde a adolescência, devorando todos os livros sobre técnicas de restauração que conseguia encontrar na pequena biblioteca de sua vila natal. Ela sonhava em trabalhar nos grandes museus europeus, restaurando obras-primas de Leonardo da Vinci, Michelangelo e Botticelli, devolvendo-lhes o brilho original e preservando-as para as futuras gerações. Durante suas longas conversas noturnas, descobriram que compartilhavam não apenas gostos semelhantes, mas também valores profundos sobre família, amor, lealdade e a importância de seguir os sonhos mesmo diante das adversidades. Ambos haviam perdido suas mães muito cedo. Leonardo, aos 12 anos, vítima de câncer, e haviam enfrentado pais ausentes emocionalmente, que os forçaram a amadurecer precocemente. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos reservados para eles. Uma semana após a fuga dramática de Catarina, ela recebeu uma ligação urgente e inesperada da propriedade dos Rosenberg. Alessandro havia despertado do coma de forma súbita e inexplicável e estava pedindo insistentemente para vê-la. Os médicos estavam perplexos, pois não havia sinais neurológicos que indicassem uma recuperação iminente. Contra todos os conselhos preocupados de Leonardo, que temia que fosse algum tipo de armadilha da família para forçá-la a cumprir o contrato, Catarina decidiu ir até a propriedade dos Rosenberg para esclarecer a situação pessoalmente e definitivamente. Ela sentia que devia essa conversa franca não apenas a si mesma, mas também ao homem que havia sido envolvido involuntariamente nessa situação bizarra. Não vou sozinha, decidiu Leonardo firmemente. Vou com você. Não confio nessa família e não vou deixar que a pressionem ou manipulem de forma alguma. A mansão da família Rosenberg ficava no topo de uma colina verdejante, cercada por vinhedos que se estendiam até onde os olhos alcançavam, uma propriedade magnífica que havia sido construída no século XVIII pelos ancestrais da família. A arquitetura era uma mistura harmoniosa de estilos toscano e renascentista, com torres elegantes, arcadas de mármore e jardins formais que pareciam saídos de um quadro de paisagismo clássico. Catarina e Leonardo foram recebidos na entrada principal por Dona Esperança Rosenberg, uma senhora majestosa de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque impecável e olhos escuros que revelavam décadas de autoridade inquestionável sobre a família e os negócios. Ela os conduziu através de corredores decorados com tapeçarias antigas e retratos de família até o luxuoso quarto de Alessandro, localizado na ala leste da mansão. O ambiente era opulento, mas aconchegante, com móveis de mogno entalhados à mão, cortinas de seda dourada e uma lareira de mármore onde crepitava um fogo suave. Alessandro estava sentado em uma poltrona de couro próxima à janela que dava vista para os vinhedos, ainda visivelmente frágil, mas completamente consciente e alerta. Quando viu Catarina entrar no quarto, seus olhos castanhos se iluminaram com uma mistura de curiosidade, gratidão e algo que parecia ser reconhecimento, embora eles nunca tivessem se encontrado pessoalmente antes. Você é ainda mais linda e elegante do que eu imaginava pelos retratos que minha mãe me mostrou, disse ele com uma voz rouca mas calorosa, fazendo um esforço para se levantar da poltrona em sinal de respeito. Sr. Rosenberg, por favor, não se levante. Preciso que entenda algo muito importante. Eu não concordo com esse arranjo matrimonial. Não posso e não vou me casar com alguém que não conheço, independentemente das circunstâncias financeiras envolvidas. Alessandro sorriu de forma surpreendentemente compreensiva e gentil. Eu sei perfeitamente e concordo completamente com você. Quando despertei há 2 dias, a primeira coisa que pensei, depois de agradecer a Deus por estar vivo,
Foi como essa situação toda deve ser absolutamente terrível e humilhante para você. Catarina ficou genuinamente surpresa com sua resposta madura e respeitosa. Então, você não vai insistir no casamento? Não vai tentar me forçar a cumprir o contrato que meu pai assinou? Jamais. Mas há algo muito importante que você precisa saber. Algo que pode explicar por que despertei justamente agora. Alessandro fez uma pausa, respirando com alguma dificuldade devido à longa recuperação. Durante todo o período em coma, eu podia ouvir parcialmente tudo ao meu redor. Ouvi minha família planejando obsessivamente esse casamento, ouvi sobre sua situação pessoal difícil e sobre as dívidas de seu pai. E quando alguém segurou minha mão pela primeira vez e falou palavras verdadeiramente doces e carinhosas. Eu nunca toquei sua mão, interrompeu Catarina, genuinamente confusa e olhando para Leonardo em busca de confirmação. Não foi você? Alessandro franziu a testa, parecendo igualmente confuso. Alguém segurou minha mão todos os dias durante semanas, conversava comigo por horas, contava histórias, cantava canções de ninar, lia poesia. Foi essa voz angelical e esse carinho genuíno que me trouxeram de volta à vida. Naquele momento preciso, uma jovem enfermeira entrou discretamente no quarto, carregando uma bandeja com medicamentos e água. Ela parou abruptamente ao perceber que havia interrompido uma conversa importante. Desculpe-me por interromper. Sou Helena Marchetti. Cuido do Sr. Alessandro há 3 meses, desde que a enfermeira anterior se aposentou. Eu preciso confessar algo que está pesando em minha consciência. Helena era uma mulher deslumbrante de 26 anos, com longos cabelos castanho-avermelhados que brilhavam como cobre ao sol, olhos verdes expressivos e uma postura que combinava profissionalismo médico com uma feminilidade natural. Ela olhou nervosamente entre Catarina, Leonardo e Alessandro, suas bochechas corando de um rosa delicado. Fui eu quem segurava sua mão todos os dias, Sr. Alessandro. Durante as longas madrugadas, quando você parecia inquieto, eu me sentava ao lado de sua cama e conversava com você sobre tudo. Sobre os livros que estava lendo, sobre as estações do ano, sobre os pássaros que cantavam na janela pela manhã. Eu contava histórias da minha infância na Sicília, cantava canções napolitanas que minha avó me ensinou, lia poesias de Dante e Petrarca. Eu me apaixonei perdidamente por você durante esses meses, cuidando de sua recuperação. O silêncio tomou conta do quarto como uma onda suave, mas poderosa. Alessandro olhou para Helena como se a visse pela primeira vez, com olhos completamente novos, embora ela estivesse cuidando dedicadamente dele há meses, dia e noite. Helena, murmurou ele, sua voz carregada de emoção e reconhecimento súbito. Eu sei que é completamente inapropriado e antiético, continuou ela, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto como pérolas cristalinas. Mas não conseguia ficar calada, sabendo que você estava prestes a se casar com outra pessoa, sendo que foi meu amor sincero e dedicado que o trouxe de volta à vida. Não podia permitir que você entrasse em um casamento sem saber a verdade. Catarina observou a cena tocante com um misto de alívio profundo e ternura genuína. Era absolutamente óbvio que havia algo muito especial e poderoso acontecendo entre Alessandro e Helena. Uma conexão que transcendia a relação profissional entre paciente e enfermeira. Você cuidou de mim com tanto carinho e dedicação todo esse tempo? Perguntou Alessandro, estendendo a mão trêmula para Helena, com uma expressão de admiração e gratidão infinitas. Ela assentiu timidamente, aproximando-se devagar e tocando os dedos dele com a delicadeza de quem toca algo precioso e sagrado. No exato momento em que suas peles se encontraram, Alessandro sorriu, o primeiro sorriso genuíno e radiante desde que despertara do coma. Então foi sua voz melodiosa que me guiou de volta à vida, seus cuidados carinhosos que me mantiveram seguro durante a escuridão, disse ele suavemente, entrelaçando os dedos com os dela.
Como pude ser tão cego para não perceber que o anjo que me salvou estava bem diante de mim? Catarina sorriu emocionada e se levantou graciosamente, fazendo um sinal discreto para Leonardo. Acho que nosso trabalho aqui está completamente terminado. Vocês dois têm muito o que conversar e descobrir um sobre o outro. Quando saíram da propriedade, caminhando lentamente pelos jardins perfumados em direção ao carro de Leonardo, Catarina sentiu uma liberdade e leveza que não experimentava há longos meses. Era como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de seus ombros, permitindo-lhe respirar plenamente pela primeira vez em muito tempo. Como você está se sentindo? Perguntou Leonardo, parando para observar seu rosto iluminado pelo sol dourado da tarde. Livre, completamente livre e feliz por eles dois. Alessandro despertou por causa do amor puro e dedicado de Helena, não por causa de alguma obrigação ou contrato financeiro. Eles vão ficar juntos. Tenho absoluta certeza disso. Leonardo parou o carro em uma pequena colina, com vista panorâmica para a cidade de Florença e se virou para encará-la diretamente nos olhos. E nós? O que vai acontecer conosco agora? Quero dizer, você está livre para fazer suas próprias escolhas pela primeira vez em meses. Catarina sentiu o coração acelerar violentamente, como se fosse explodir de emoção contida. Durante as últimas semanas extraordinárias, havia descoberto que Leonardo era literalmente tudo que sempre sonhara encontrar em um parceiro de vida. Ele era gentil, mas forte, inteligente, mas humilde, apaixonado, mas respeitoso, bem-sucedido, mas generoso. Eu te amo, Leonardo. Sei que pode parecer loucura completa depois de tão pouco tempo juntos, mas nunca senti algo tão forte e verdadeiro por outra pessoa em toda a minha vida. Ele a interrompeu com um beijo apaixonado, mas terno, colocando as mãos delicadamente em seu rosto, como se ela fosse feita de porcelana preciosa. Eu também te amo profundamente, Catarina. Desde o exato momento em que você entrou naquela igreja como um anjo ferido, minha vida mudou completamente e para sempre. Você transformou minha maior desilusão na maior alegria que já experimentei. Os meses que se seguiram foram os mais maravilhosos e plenos da vida de Catarina. Ela se mudou definitivamente para Milão e começou a trabalhar na restauração de livros antigos e manuscritos raros na livraria principal de Leonardo. Descobriu que possuía um talento natural excepcional para recuperar documentos deteriorados pelo tempo, e logo sua reputação profissional se espalhou por toda a Europa, atraindo colecionadores e museus prestigiosos. Leonardo, inspirado pelo amor transformador de Catarina e por seu conhecimento especializado, expandiu significativamente seus negócios para incluir uma seção completamente dedicada à arte e restauração. Juntos, eles criaram um espaço único e revolucionário onde literatura clássica e arte visual se encontravam harmoniosamente, oferecendo aos visitantes uma experiência cultural completa e enriquecedora. A livraria se tornou um ponto de encontro para intelectuais, artistas, professores universitários e amantes da cultura de toda a Europa. Eles organizavam saraus literários semanais, exposições de arte, palestras sobre técnicas de restauração e encontros de leitura que atraíam centenas de pessoas. O local se transformou em um verdadeiro centro cultural que contribuía ativamente para a preservação e divulgação do patrimônio artístico europeu. Enquanto isso, do outro lado da Toscana, Alessandro se recuperava completamente de seu acidente e desenvolvia um romance absolutamente encantador com Helena. Ela havia deixado sua posição como enfermeira particular para aceitar um cargo administrativo na propriedade da família, coordenando os cuidados médicos dos funcionários e suas famílias.
Alessandro descobriu nela não apenas uma companheira amorosa, mas também uma parceira intelectual brilhante, com ideias inovadoras para tornar a propriedade mais sustentável e socialmente responsável. Eles se casaram 6 meses depois, em uma cerimônia íntima e elegante na capela histórica da propriedade da família, uma pequena igreja do século XVI, cercada por ciprestes centenários e decorada com afrescos originais de artistas renascentistas menores. A cerimônia foi conduzida pelo padre local, Padre Antônio, um homem idoso que conhecia a família Rosenberg há décadas e que ficou genuinamente emocionado ao ver Alessandro tão feliz e recuperado. Catarina e Leonardo foram convidados de honra na cerimônia, e ali, naqueles jardins perfumados por lavanda e rosas antigas, nasceu uma amizade profunda e duradoura entre os dois casais. Descobriram que compartilhavam não apenas experiências similares, mas também valores semelhantes sobre família, trabalho e a importância de construir algo significativo juntos. O pai de Catarina, Rodrigo Silverstone, profundamente arrependido de suas ações e das consequências devastadoras que quase trouxeram para a vida da filha, veio de Veneza para pedir perdão pessoalmente. Ele havia parado de beber e apostar depois de perceber que quase destruíra a única coisa preciosa que lhe restava na vida, sua relação com a filha. Catarina o perdoou com o coração cheio de compaixão, mas estabeleceu limites claros e não negociáveis sobre qualquer interferência futura em sua vida pessoal ou profissional. Com a ajuda generosa de Leonardo, conseguiram quitar todas as dívidas do pai de forma digna e honrosa, sem sacrificar a felicidade ou independência de ninguém. Rodrigo voltou para Veneza como um homem transformado, dedicando-se a reconstruir seu negócio de antiguidades com honestidade e trabalhando como voluntário em um centro de recuperação para pessoas com problemas de jogo compulsivo. Um ano inteiro após se conhecerem naquela igreja histórica em Florença, Leonardo organizou uma surpresa especial e romântica que Catarina jamais esqueceria pelo resto de sua vida. Durante uma viagem de negócios a Paris para inaugurar uma nova filial da livraria, ele a levou de volta à Itália, especificamente ao local onde tudo havia começado. Na igreja San Lorenzo, decorada discretamente com centenas de velas aromáticas e buquês de rosas brancas e vermelhas, Leonardo se ajoelhou no mesmo banco onde haviam conversado pela primeira vez, segurando uma caixa de veludo azul que continha um anel de noivado deslumbrante, uma esmeralda antiga cercada por pequenos diamantes, uma peça única que pertencia à família Ashford há 5 gerações. Catarina Silverstone, meu amor eterno, disse ele com a voz embargada pela emoção. Você transformou minha maior desilusão na maior alegria da minha vida, meu desespero em esperança, minha solidão em amor completo. Você quer se casar comigo, desta vez de verdade, por amor puro e verdadeiro, para construirmos juntos uma vida repleta de felicidade, com lágrimas de pura felicidade escorrendo pelo rosto como um rio de diamantes líquidos. Ela respondeu sem hesitação. Sim, 1000 vezes sim. Para sempre sim. O pedido de casamento foi celebrado com uma pequena festa íntima na livraria principal de Leonardo, decorada especialmente para a ocasião com flores frescas e centenas de livros de poesia romântica abertos. Em páginas selecionadas, Alessandro e Helena viajaram especialmente de Florença para participar da celebração, trazendo uma garrafa do melhor vinho tinto produzido em seus vinhedos ancestrais. O casamento aconteceu na primavera seguinte, em uma cerimônia que superou todos os sonhos românticos que Catarina havia alimentado durante sua vida. A igreja San Lorenzo foi transformada em um cenário de conto de fadas, com decorações florais exuberantes criadas por um renomado florista de Roma, música executada por um quarteto de cordas profissional e um coro gospel que cantou durante a cerimônia. Desta vez, não houve fugas nem abandonos. Apenas 2 corações
que haviam encontrado sua alma gêmea de forma inesperada e mágica, cercados por família e amigos que celebravam genuinamente sua união. Catarina usou um vestido de noiva criado especialmente para ela por uma famosa costureira milanesa. Um modelo único que combinava a elegância clássica com toques modernos, bordado à mão com pérolas e cristais que brilhavam como estrelas. Durante a cerimônia emocionante, o padre fez uma observação especial que tocou profundamente todos os presentes. Caros irmãos, às vezes Deus usa os momentos mais difíceis e desesperadores de nossa vida para nos guiar até nossa verdadeira felicidade. Hoje celebramos não apenas a união de Leonardo e Catarina, mas também a prova viva de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo quando parece impossível. Alessandro e Helena estavam na primeira fileira, sorrindo orgulhosamente dos amigos queridos que haviam se tornado parte de sua família escolhida. Durante os meses anteriores, a propriedade dos Rosenberg havia sido transformada em um centro de reabilitação especializado para pessoas com traumatismos cranianos, uma causa que uniu ainda mais o casal em propósito e missão de vida. A festa de casamento foi absolutamente mágica e inesquecível. Realizada nos jardins deslumbrantes da livraria principal de Leonardo, foi decorada com milhares de livros antigos, suspensos em árvores como lanternas literárias, flores silvestres de todas as cores imagináveis e luzes de fada que criavam uma atmosfera encantada quando a noite chegou. Catarina havia trabalhado durante meses para restaurar um manuscrito medieval único, especialmente para a ocasião. Um livro de poemas de amor do século XIV que se tornaria uma herança familiar preciosa a ser passada para as futuras gerações. O livro foi apresentado durante a cerimônia como símbolo de sua dedicação profissional e do amor que os uniu. Durante o jantar elegante, Leonardo fez um discurso emocionante que não deixou nenhum olho seco entre os convidados. Meus queridos amigos e família, dizem que quando uma porta se fecha em nossa vida, uma janela se abre para novas possibilidades. No nosso caso, quando duas portas se fecharam simultaneamente naquela igreja histórica há 2 anos, descobrimos que estávamos exatamente onde deveríamos estar, juntos, criando algo lindo e eterno. A noite terminou com os 2 casais dançando sob as estrelas brilhantes, cercados por todos os amigos e familiares que haviam se tornado testemunhas de uma das mais belas histórias de amor já vividas. Catarina olhou ao redor do jardim iluminado e não conseguia acreditar como sua vida havia se transformado completamente. De uma situação absolutamente desesperadora e humilhante, havia encontrado não apenas o amor verdadeiro de sua vida, mas também sua vocação profissional, sua independência financeira e uma família escolhida que a amava incondicionalmente. Os primeiros anos de casamento foram repletos de aventuras, crescimento pessoal e profissional e descobertas maravilhosas. Catarina e Leonardo abriram filiais da livraria em Paris, Barcelona, Londres e Viena, sempre incluindo seções especializadas em restauração artística e preservação de patrimônio cultural. Eles viajavam constantemente entre as cidades europeias, descobrindo manuscritos raros perdidos, criando uma rede internacional de especialistas em arte e literatura e estabelecendo parcerias com os museus mais prestigiosos do mundo. Cada nova livraria era um projeto de amor cuidadosamente planejado. Em Paris, ocuparam um edifício histórico no Quartier Latin, com janelas que davam vista para a Sorbonne. Em Barcelona, escolheram um espaço próximo à Sagrada Família, onde a luz que entrava pelas janelas criava padrões coloridos nas estantes de livros. Em Londres, encontraram um local vitoriano em Bloomsbury, no coração do distrito literário da cidade. Em Viena, restauraram um palacete do século XVIII que havia pertencido a uma família de mecenas das artes.
Catarina se tornou uma das restauradoras mais respeitadas da Europa, especializada em manuscritos medievais e renascentistas. Museus como o Louvre, o Prado, a Galeria degli Uffizi e o British Museum regularmente solicitavam seus serviços para projetos especiais. Ela desenvolveu técnicas inovadoras que combinavam métodos tradicionais com tecnologia moderna, sempre respeitando a integridade histórica das obras. Leonardo, inspirado pela paixão de sua esposa, começou a colecionar não apenas livros, mas também instrumentos musicais antigos, partituras raras e objetos de arte que haviam pertencido a grandes escritores e compositores. A coleção cresceu tanto que eles decidiram criar um museu privado anexo à livraria de Milão, aberto ao público gratuitamente 2 vezes por semana. Alessandro e Helena também floresceram em suas novas vidas juntos. Alessandro descobriu uma paixão pela medicina alternativa e sustentabilidade, transformando a propriedade da família em um exemplo de agricultura orgânica e turismo responsável. Eles criaram um programa pioneiro que combinava recuperação médica com terapia na natureza, ajudando pessoas com lesões cerebrais a se reintegrarem à sociedade através do trabalho na terra e do contato com animais. Helena completou seus estudos em fisioterapia e se especializou em reabilitação neurológica, tornando-se uma referência na área. Juntos, eles escreveram vários artigos científicos sobre os benefícios da terapia ocupacional em ambientes naturais, que foram publicados em revistas médicas internacionais. Os 2 casais mantinham uma tradição especial. Todos os anos, no aniversário de quando Catarina e Leonardo se conheceram, eles se reuniam na igreja San Lorenzo para uma pequena cerimônia de gratidão, renovando seus votos de amor e amizade. Essas reuniões se tornaram momentos sagrados, onde compartilhavam suas conquistas, desafios superados e planos para o futuro. Durante uma dessas reuniões anuais, 3 anos após os casamentos, Catarina e Leonardo finalmente compartilharam a notícia que todos estavam esperando ansiosamente. Eles estavam esperando seu primeiro filho. "Parece que nossa família vai crescer", anunciou Catarina com um sorriso radiante, colocando a mão sobre a barriga ainda pequena. Helena e Alessandro aplaudiram entusiasmados, abraçando o casal com lágrimas de alegria. "Nossos futuros filhos vão crescer juntos, como irmãos de coração", disse Helena, emocionada. A gravidez de Catarina foi acompanhada com muito carinho por todos. Helena, com sua formação médica, se tornou uma consultora especial, enquanto Alessandro insistiu em fornecer todos os produtos orgânicos da propriedade para garantir a melhor nutrição possível. Leonardo se transformou em um marido ainda mais dedicado, se possível, acompanhando Catarina em todas as consultas médicas e lendo livros sobre paternidade com a mesma dedicação que estudava literatura clássica. Naquela noite especial do anúncio da gravidez, os 4 amigos caminharam pelos jardins da propriedade dos Rosenberg, sob a lua cheia, falando sobre sonhos, esperanças e o futuro que os aguardava. "Você se arrepende de alguma coisa de tudo que aconteceu?" perguntou Leonardo a Catarina, abraçando-a delicadamente por trás, enquanto observavam as estrelas. "De absolutamente nada", respondeu ela, encostando a cabeça no peito forte dele. "Se não tivesse fugido naquele dia terrível, nunca teria te encontrado. Se não tivesse errado a igreja, nunca teríamos nos conhecido. Se meu pai não tivesse se metido em problemas financeiros, eu ainda estaria trabalhando naquela pequena loja de livros usados em Veneza, sonhando com uma vida que parecia impossível. Cada passo, mesmo os mais dolorosos, me levou diretamente até você. E se eu não tivesse sido abandonado no altar por Isabelle, jamais estaria disponível para me apaixonar por você da forma mais completa e verdadeira possível", acrescentou Leonardo, beijando delicadamente o topo da cabeça dela. "Parece que o universo inteiro conspirou a nosso favor",
orquestrando cada coincidência para nos unir. Alessandro e Helena, caminhando lado a lado alguns metros à frente, ouviram a conversa e sorriram. Eles também tinham suas próprias reflexões sobre o destino e as coincidências que haviam mudado suas vidas para sempre. Se eu não tivesse tido aquele acidente terrível, disse Alessandro pensativo, nunca teria conhecido Helena de verdade. Ela poderia ter continuado apenas como mais uma funcionária da propriedade, e eu jamais teria descoberto o tesouro que estava bem diante dos meus olhos. E se eu não tivesse tido coragem de confessar meus sentimentos naquele dia, adicionou Helena, você poderia ter se casado com Catarina por obrigação, e todos nós teríamos perdido a chance de viver esses amores verdadeiros. Eles riram juntos, maravilhados com todas as coincidências perfeitas que haviam alinhado suas vidas de forma tão harmoniosa. Nossos filhos vão crescer ouvindo essa história incrível, disse Catarina, acariciando a barriga com ternura maternal. Eles vão saber desde pequenos que o amor verdadeiro existe, que vale a pena lutar pelos nossos sonhos e que, às vezes, as maiores bênçãos vêm dos momentos mais inesperados e desafiadores. E vão aprender que família não é apenas quem nasce conosco, mas também quem escolhemos amar e que escolhe nos amar de volta, concordou Leonardo, olhando carinhosamente para Alessandro e Helena. Quando finalmente chegou o grande dia do nascimento, toda a família escolhida estava reunida no hospital de Milão. Catarina deu à luz uma menina absolutamente perfeita, pequena, mas saudável, com olhos verdes expressivos como os da mãe e cabelos escuros e sedosos como os do pai. Eles a chamaram de Esperanza Ashford, em homenagem à mãe de Alessandro, que havia se tornado uma segunda mãe para Catarina durante os anos de amizade entre as famílias. Dona Esperanza, agora uma avó adotiva radiante, chorou de emoção quando soube da homenagem. O batizado foi realizado na igreja San Lorenzo, local sagrado onde tudo havia começado, com Alessandro e Helena como padrinhos orgulhosos. Durante a cerimônia emocionante, Catarina segurou a filha no colo e olhou ao redor, vendo todas as pessoas queridas reunidas naquele lugar especial que havia mudado o curso de suas vidas para sempre. Obrigada, sussurrou ela, olhando para o alto através dos vitrais coloridos que projetavam luzes multicoloridas sobre sua filha. Não sabia exatamente para quem estava agradecendo, se para Deus, para o destino, para a vida em geral ou para todos os anjos guardiões que haviam guiado seus passos, mas sentia uma gratidão infinita por todos os acontecimentos, mesmo os dolorosos, que a haviam levado até aquele momento perfeito. Leonardo, ao lado dela, segurava sua mão livre e sorria orgulhoso, observando a filha com uma expressão de puro amor paternal. Ele havia encontrado não apenas uma esposa e companheira de vida, mas uma parceira verdadeira em todos os aspectos, profissional, emocional, intelectual e espiritual. Juntos haviam construído não apenas um império de negócios próspero, mas uma família amorosa e uma história de amor que parecia saída de um dos romances clássicos que vendiam em suas lojas. A pequena Esperança dormia tranquila nos braços da mãe, completamente inconsciente de que sua existência era o resultado de uma das mais belas e improváveis histórias de amor já vividas na vida real. Uma história que começou com uma fuga desesperada de um casamento forçado e se transformou em uma jornada de descoberta, crescimento, amor verdadeiro e família escolhida. Os primeiros anos de vida de Esperança foram repletos de viagens, cultura, arte e muito amor. Ela acompanhava os pais em suas viagens de negócios pela Europa, crescendo bilíngue e sendo exposta às mais belas expressões artísticas e literárias do continente. Aos 3 anos, já conseguia identificar diferentes estilos de pintura e adorava ajudar a mãe na restauração de livros antigos, mesmo que sua ajuda consistisse principalmente em observar com curiosidade fascinada.
Alessandro e Helena, inspirados pelo exemplo dos amigos, também decidiram expandir sua família. 2 anos após o nascimento de Esperança, Helena deu à luz gêmeos, um menino e uma menina, que foram nomeados Lorenzo e Isabela, em homenagem aos lugares e pessoas que haviam sido importantes na história de amor de todos eles. As 5 crianças, Esperança e os gêmeos Lorenzo e Isabela, cresceram praticamente como irmãos, passando férias juntos, celebrando aniversários em grupos e criando laços que durariam a vida toda. As 2 famílias estabeleceram uma tradição de passar todo o mês de agosto na propriedade dos Rosenberg, onde as crianças corriam livres pelos vinhedos, aprendiam sobre agricultura sustentável e ouviam histórias emocionantes sobre como seus pais se conheceram. Durante uma dessas reuniões de verão, quando Esperança tinha 5 anos e os gêmeos 3, as crianças fizeram uma descoberta especial nos jardins da propriedade. Uma pequena capela abandonada do século XV que havia sido esquecida pela família. Alessandro e Leonardo decidiram restaurá-la como um projeto conjunto, envolvendo Catarina na restauração dos afrescos antigos que decoravam as paredes. A restauração da capela se tornou um projeto de família que durou 2 anos inteiros. Catarina trabalhou meticulosamente para recuperar as pinturas originais que retratavam cenas da vida de santos italianos. Helena contribuiu com pesquisas históricas sobre a capela e sua importância para a comunidade local. Leonardo catalogou todos os livros de orações antigos encontrados no local. Alessandro coordenou os aspectos práticos da restauração estrutural. Quando a capela foi finalmente reaberta, eles organizaram uma cerimônia especial de inauguração, convidando toda a comunidade local. A pequena igreja se tornou um símbolo de renovação, amor e união, não apenas para as 2 famílias, mas para toda a região. Foi nessa capela restaurada que, anos mais tarde, Esperança faria sua primeira comunhão cercada por sua família biológica e escolhida. Foi também ali que, décadas no futuro, ela se casaria com o amor de sua vida, continuando a tradição familiar de celebrar marcos importantes naqueles espaços sagrados que haviam testemunhado tanto amor e união. Quando Esperança completou 7 anos, ela surpreendeu a todos ao anunciar durante um jantar de domingo: "Quando eu crescer, quero ter uma biblioteca só para crianças onde elas possam aprender sobre arte também, como a mamãe e o papai fazem." Catarina e Leonardo trocaram olhares emocionados. Sua filha estava mostrando sinais claros de ter herdado a paixão familiar pela literatura, pela arte e pela educação. "É um sonho lindo, minha pequena", respondeu Catarina, acariciando os cabelos sedosos da filha. "E você pode fazer qualquer coisa que sonhar, desde que trabalhe com dedicação e paixão." Leonardo se abaixou para ficar na altura dos olhos da filha. "Sabe, Esperança, sua mãe e eu nos conhecemos em uma igreja quando os 2 estávamos muito tristes e assustados com o futuro." "E o que aconteceu então?" perguntou ela, com aquela curiosidade natural das crianças que sempre queriam entender o mundo ao redor. "Aconteceu que descobrimos que, às vezes, as coisas que parecem ruins no começo podem nos levar para coisas muito, muito boas", disse Catarina, trocando um olhar cúmplice e apaixonado com o marido. "Como quando você erra o caminho no labirinto, mas acaba encontrando a saída mais bonita", perguntou Esperança, fazendo uma analogia com um jogo que adorava jogar nos jardins da propriedade dos Rosenberg. "Exatamente assim, minha inteligente", riram os pais em uníssono, impressionados com a sabedoria natural da criança. Naquela tarde dourada de domingo, enquanto assistiam Esperança brincar no jardim com Lorenzo e Isabela, que haviam vindo passar o fim de semana em Milão, Catarina e Leonardo refletiram sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. Eles agora possuíam 8 livrarias em diferentes países, todas prósperas e respeitadas em suas comunidades. Catarina havia se tornado uma das restauradoras mais renomadas da Europa,
com trabalhos expostos em museus importantes e artigos publicados em revistas especializadas internacionais. Leonardo havia expandido os negócios para incluir editora própria, publicando obras de novos talentos literários e reedições especiais de clássicos. Mais importante que o sucesso profissional, eles haviam construído uma família sólida baseada no amor, no respeito mútuo e em valores compartilhados. Sua casa em Milão havia se tornado um refúgio onde amigos, colegas e família se reuniam regularmente para jantares, discussões literárias, exposições de arte e celebrações de todos os tipos. Alessandro e Helena também haviam prosperado magnificamente. O centro de reabilitação que criaram na propriedade da família havia se tornado referência internacional, recebendo pacientes e pesquisadores de todo o mundo. Eles haviam publicado vários livros sobre terapias alternativas e sustentabilidade na medicina, tornando-se palestrantes requisitados em congressos internacionais. As duas famílias mantinham tradições especiais que fortaleciam seus laços. Jantares mensais alternando entre Milão e Florença. Férias de verão juntos. Celebrações de aniversários e feriados sempre em grupo. E a renovação anual dos votos de amizade na Igreja São Lourenço. Durante uma dessas cerimônias anuais, 10 anos após o primeiro encontro de Catarina e Leonardo, algo especial aconteceu. Padre Antônio, agora com mais de 80 anos, mas ainda lúcido e carinhoso, fez um discurso que tocou profundamente todos os presentes. Meus queridos filhos, tenho o privilégio de testemunhar uma das mais belas histórias de amor e amizade que já presenciei em meus 50 anos de sacerdócio. Vocês provaram que o amor verdadeiro não conhece barreiras, que a amizade sincera é um tesouro mais valioso que qualquer riqueza material, e que Deus tem planos maravilhosos, mesmo quando não conseguimos enxergá-los claramente. Ele fez uma pausa, observando as duas famílias reunidas nos primeiros bancos da igreja, com as crianças sentadas quietas e atentas. Esperança, Lorenzo, Isabela, continuou dirigindo-se às crianças. Vocês são o fruto mais belo desta história extraordinária. Cresçam sabendo que vocês foram desejados, amados e abençoados, não apenas por seus pais biológicos, mas por toda uma família escolhida que os ama incondicionalmente. As crianças sorriram, ainda não compreendendo completamente a profundidade das palavras, mas sentindo o amor e a solenidade do momento. Naquele dia, Catarina e Leonardo tomaram uma decisão especial. Começar a escrever a história de como se conheceram, transformando-a em um livro que seria publicado pela editora deles e cujos lucros seriam doados para organizações que ajudavam mulheres em situações de casamentos forçados ao redor do mundo. O projeto do livro se tornou uma obsessão amorosa para o casal. Eles passaram meses entrevistando-se mutuamente, relembrando cada detalhe de sua jornada, consultando diários pessoais que haviam mantido durante aqueles primeiros anos tumultuados. Alessandro e Helena contribuíram com suas próprias perspectivas, adicionando profundidade e riqueza à narrativa. Catarina descobriu que tinha um talento natural para a escrita, descrevendo cenários e emoções com uma delicadeza poética que complementava perfeitamente o estilo mais direto e analítico de Leonardo. Juntos, criaram uma narrativa envolvente que combinava romance, drama, reflexões sobre destino e família e uma mensagem poderosa sobre a importância de lutar pelos próprios sonhos. O livro intitulado Quando o Destino Conspira, uma história de amor verdadeiro, foi lançado simultaneamente em italiano, inglês, francês e espanhol. A recepção foi extraordinária. Críticos literários elogiaram a autenticidade emocional da narrativa. Leitores de toda a Europa enviavam cartas compartilhando suas próprias histórias de amor improváveis. E organizações de direitos humanos adotaram o livro como ferramenta de conscientização. O sucesso do livro trouxe oportunidades inesperadas.
Produtores de cinema de diferentes países manifestaram interesse em adaptar a história para as telas, mas Catarina e Leonardo decidiram manter os direitos, preferindo que sua história permanecesse nas páginas onde havia nascido. Em vez disso, eles usaram a fama do livro para expandir suas atividades filantrópicas. Criaram uma fundação internacional dedicada à educação de jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo bolsas de estudo, programas de alfabetização e acesso à arte e literatura para crianças e adolescentes que não tinham essas oportunidades. A Fundação Silverstone Ashford, eles decidiram manter o sobrenome de solteira de Catarina para honrar sua jornada de independência. Abriu centros educacionais em várias cidades europeias, sempre seguindo o modelo das livrarias do casal. Espaços onde literatura, arte e educação se encontravam para transformar vidas. 15 anos após se conhecerem na igreja San Lorenzo, Catarina e Leonardo estavam sentados na varanda de sua casa em Milão, numa tarde de outono, observando Esperança, agora uma adolescente de 15 anos, inteligente e determinada, estudar para seus exames de admissão à universidade. Ela havia decidido seguir uma carreira que combinasse arte, literatura e tecnologia, sonhando em criar museus virtuais interativos que tornariam a cultura acessível a pessoas em todo o mundo. Ela vai mudar o mundo, disse Leonardo orgulhoso, observando a filha trabalhar com a mesma concentração que ele mesmo dedicava aos seus projetos. Como nós mudamos o nosso pequeno pedaço dele, concordou Catarina, apoiando a cabeça no ombro do marido. Às vezes ainda não acredito em tudo que construímos juntos. Eles observaram Lorenzo e Isabela, agora com 13 anos, brincando no jardim com a mesma energia incansável que sempre os caracterizou. Os gêmeos haviam desenvolvido personalidades distintas. Lorenzo herdara a paixão do pai pela medicina e sustentabilidade, enquanto Isabela mostrava talentos artísticos que lembravam muito a jovem Catarina. Alessandro e Helena estão chegando para o jantar daqui a pouco, lembrou Leonardo, verificando o relógio, e eles disseram que têm uma surpresa especial para contar. A surpresa foi anunciada durante o jantar em família. Alessandro e Helena haviam decidido adotar uma criança refugiada da guerra, uma menina de 8 anos, chamada Amira, que havia perdido os pais e precisava de uma família amorosa. Nossa família vai crescer mais uma vez, anunciou Helena com lágrimas de felicidade nos olhos. As crianças ficaram eufóricas com a ideia de ter uma nova irmã, enquanto Catarina e Leonardo se ofereceram imediatamente para ajudar com qualquer coisa que fosse necessária para a adaptação da menina. A chegada de Amira à família trouxe nova energia e perspectiva para todos. A menina, inicialmente tímida e traumatizada pelas experiências que havia vivido, gradualmente floresceu no ambiente amoroso e estável que encontrou. Ela mostrou um talento excepcional para idiomas, aprendendo italiano, inglês e francês com uma facilidade impressionante. Esperança se tornou uma irmã mais velha protetora para Amira, ensinando-lhe sobre arte, ajudando com os estudos e incluindo-a em todas as atividades familiares. Lorenzo e Isabela também a acolheram completamente, e logo as 4 crianças formaram uma unidade inseparável. A história de Amira inspirou a família a expandir ainda mais suas atividades filantrópicas. Eles criaram um programa específico para auxiliar famílias refugiadas a se estabelecerem na Europa, oferecendo não apenas apoio financeiro, mas também acesso à educação, arte e oportunidades profissionais. Durante as férias de verão daquele ano, toda a família estendida se reuniu na propriedade dos Rosenberg para celebrar o que chamavam carinhosamente de Festival da Família. Era uma tradição que haviam criado para marcar todos os aniversários importantes, conquistas profissionais e marcos familiares do ano. Naquela noite especial, depois que as crianças foram dormir, os 4 adultos se sentaram na varanda da mansão,
compartilhando uma garrafa do melhor vinho da propriedade e refletindo sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. "Vocês se lembram", começou Alessandro, "de quando achávamos que nossas vidas estavam completamente arruinadas? Eu, em coma, achando que jamais acordaria. Helena, trabalhando como enfermeira sem perspectivas de amor. Leonardo abandonado no altar. E Catarina fugindo de um casamento forçado? Parece que foi uma vida inteira atrás", riu Catarina. "E ao mesmo tempo, parece que foi ontem. Lembro-me perfeitamente da sensação de desespero total quando corri para aquela igreja. E eu lembro da devastação absoluta quando Isabelle fugiu com o pianista", acrescentou Leonardo. "Achei que jamais conseguiria confiar em alguém novamente, que jamais encontraria amor verdadeiro. O amor verdadeiro nos encontrou quando menos esperávamos", disse Helena filosoficamente, "e nos ensinou que às vezes temos que passar pela escuridão total para apreciar completamente a luz. Eles brindaram aquela noite especial, aquela família extraordinária que haviam construído juntos, e a todos os desafios futuros que enfrentariam unidos. As nossas crianças", disse Leonardo, erguendo sua taça, "que crescerão sabendo que família é muito mais que DNA. É amor, compromisso, apoio incondicional e a escolha diária de permanecer unidos. A nossa amizade", acrescentou Alessandro, "que provou que os melhores relacionamentos nascem das situações mais inesperadas. Ao amor verdadeiro", disse Helena, "que sempre encontra um caminho, mesmo quando parece impossível. E ao destino", concluiu Catarina, "que sabia exatamente o que estava fazendo quando orquestrou todos aqueles encontros e desencontros aparentemente caóticos. 20 anos após o primeiro encontro na igreja San Lorenzo, as duas famílias se reuniram mais uma vez no local sagrado para uma celebração especial. Esperança havia se formado em arte digital com honras acadêmicas e estava prestes a inaugurar seu primeiro museu virtual internacional. Lorenzo começara seus estudos de medicina com especialização em neurologia sustentável. Isabela havia sido aceita na prestigiosa Academia de Belas Artes de Florença. Amira, agora uma jovem de 18 anos confiante e multilingüe, estava se preparando para estudar relações internacionais com foco em direitos humanos. Durante a cerimônia especial, conduzida pelo sucessor do padre Antônio, que havia falecido pacificamente aos 90 anos, abençoando a família até o fim, cada membro da família compartilhou reflexões sobre o que a jornada havia significado para eles. Esperança falou com eloquência sobre como crescer, conhecendo a história dos pais, lhe deu confiança para perseguir seus próprios sonhos impossíveis. Lorenzo e Isabela compartilharam como a família escolhida lhes ensinou que o amor não conhece fronteiras. Amira, com lágrimas de gratidão, falou sobre como encontrar uma família amorosa após perder tudo, lhe mostrou que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais escuros. Catarina e Leonardo renovaram seus votos matrimoniais, prometendo continuar apoiando um ao outro em todas as aventuras futuras. Alessandro e Helena fizeram o mesmo, celebrando não apenas seu amor conjugal, mas também sua parceria na missão de ajudar outras pessoas a se recuperarem e prosperarem. Epílogo. 30 anos depois daquele encontro casual e transformador na igreja San Lorenzo, Catarina e Leonardo estavam sentados na varanda de uma nova casa, uma vila na Toscana que haviam comprado para passar à aposentadoria, localizada a apenas alguns quilômetros da propriedade dos Rosenberg. Era uma manhã de primavera perfeita, com flores desabrochando em todos os jardins e o som suave de pássaros cantando nas árvores centenárias. Eles observavam seus netos brincarem no jardim, os filhos de Esperança, gêmeos de 5 anos chamados Leonardo e Catarina, em homenagem aos avós. A filha de Lorenzo, uma menina de 3 anos chamada Helena, e o filho adotivo de Isabela e seu marido francês, um menino de 4 anos que eles haviam salvado de um orfanato na África.
A Mira, agora uma diplomata respeitada internacionalmente, estava visitando com sua própria família, seu marido italiano e suas 2 filhas pequenas. Ela havia se tornado uma das vozes mais importantes na luta pelos direitos dos refugiados, usando sua própria experiência para advocar por políticas humanitárias em toda a Europa. Vovó Catarina, vovô Leonardo, chamou a pequena Catarina, correndo até eles com um livro nas mãos. Podem contar de novo a história de como vocês se conheceram? Leonardo sorriu, pegando a neta no colo. Quantas vezes já contamos essa história, pequenina? Mas eu gosto sempre, é a história mais bonita do mundo. Catarina riu, acariciando os cabelos da neta que carregava seu nome. Está bem, mais uma vez. Era uma vez uma jovem que estava muito assustada. E um homem que estava com o coração partido, continuou Leonardo. E eles se encontraram no lugar errado, que se tornou o lugar mais certo de suas vidas. Terminaram juntos, como sempre faziam. As crianças aplaudiram, mesmo tendo ouvido a história dezenas de vezes. Para elas, não era apenas uma história. Era a fundação de sua família, a explicação de por que tinham tantos tios, tias e primos que não eram parentes de sangue, mas que os amavam como se fossem. Naquela tarde dourada, enquanto assistiam a 3ª geração de sua família brincar nos mesmos jardins onde suas próprias histórias de amor haviam florescido, Catarina e Leonardo sabiam que haviam cumprido sua missão na vida. Não apenas haviam encontrado o amor verdadeiro um no outro, mas haviam criado um legado de amor, compaixão e generosidade que se espalharia por muitas gerações futuras. Tem algum arrependimento depois de todos esses anos? Perguntou Leonardo, a mesma pergunta que fazia periodicamente há 3 décadas. Apenas um, respondeu Catarina com um sorriso travesso. Leonardo levantou uma sobrancelha surpreso. Em 30 anos, ela nunca havia mencionado um arrependimento. Eu deveria ter corrido ainda mais rápido naquele dia, disse ela rindo, para chegar mais cedo na igreja e ter mais alguns minutos extras contigo. Ele riu, beijando a testa da esposa com a mesma ternura do primeiro beijo que haviam compartilhado décadas antes. Minha romântica incorrigível. E você me amaria de outra forma? Jamais. Você é perfeita exatamente como é. Naquela noite, depois que toda a família foi embora e as crianças foram dormir, Catarina e Leonardo caminharam pela propriedade de mãos dadas, observando as estrelas que brilhavam no céu toscano. Obrigada, sussurrou Catarina, não sabendo exatamente para quem estava agradecendo, mas sentindo uma gratidão infinita por toda a jornada que haviam percorrido. Obrigado, ecoou Leonardo apertando sua mão. Eles sabiam que haviam vivido uma história digna dos melhores romances, mas com a vantagem de ser completamente real. Uma história que começou com lágrimas e desespero, mas que se transformou na mais bela jornada de amor, família e propósito que 2 pessoas poderiam sonhar em viver. A história que começou com uma fuga desesperada havia se transformado na mais bela jornada de suas vidas. E eles sabiam que, independentemente do que o futuro pudesse reservar, enfrentariam tudo juntos, lado a lado, para sempre e eternamente. Na manhã seguinte, encontraram uma carta que havia sido deixada discretamente sob sua porta. Era de uma jovem mulher de uma cidade distante que havia lido seu livro e conseguido escapar de um casamento forçado, encontrando depois o amor verdadeiro e uma nova vida. Ela queria agradecer por terem compartilhado sua história, pois isso lhe deu coragem para mudar sua própria vida. Era a prova final de que sua jornada havia sido não apenas pessoal, mas universal, uma fonte de esperança e inspiração para incontáveis outras pessoas ao redor do mundo que precisavam acreditar que o amor verdadeiro existe e que vale a pena lutar pelos próprios sonhos. Catarina dobrou a carta cuidadosamente e a guardou na caixa especial onde mantinha todas as centenas de cartas similares que haviam recebido ao longo dos anos.
Cada uma era um testemunho de que sua história de amor havia transcendido suas vidas pessoais para se tornar uma força de bem no mundo. E assim, na quietude da manhã toscana, com o sol nascente pintando o céu de tons dourados e rosados, Catarina e Leonardo souberam que haviam não apenas encontrado seu próprio final feliz, mas ajudado incontáveis outras pessoas a encontrarem os seus próprios. A história, que começou com uma fuga desesperada de um casamento arranjado, havia se transformado em um legado eterno de amor, esperança e a crença inabalável de que, não importa quão escura a noite possa parecer, amanhã sempre chegará, trazendo consigo possibilidades infinitas de felicidade e amor verdadeiro. Comentem aqui embaixo a palavra despertar, para eu saber que vocês acompanharam até o final. Quero ver quem são os verdadeiros românticos que chegaram até aqui.